uma estrela mesmo. Só que essa estrela que nasceu, dando continuidade ao estudo de ontem, quem não esteve aí ontem, se depois quiser assistir o estudo de ontem, ficou salvo aqui. Foi a parte 1. Hoje é a parte 2, mas eu vou dar uma recapitulada. Nós falamos aqui daquela parte na Bíblia onde os magos, presta atenção nisso, os 3 reis magos saíram do Oriente e foram até Jerusalém justamente para encontrar Jesus, né? Eles saíram do Oriente e foram a Jerusalém seguindo uma estrela, justamente para encontrar a estrela maior, que foi Jesus, que nasceu, né? Então, ontem a gente fez a leitura de Mateus, capítulo 2, explicou boa parte, mas não terminamos, porque a gente ficou divagando sobre sonhos, a gente ficou falando sobre filmes, então a gente falou sobre astros. Então foi um estudo bem interessante, entrou várias temáticas no meio, embora não fosse bem a ideia, mas eu acredito que a gente tem que deixar esse fluir mesmo acontecer. Então, a gente vai devagar mesmo, conseguiu estudar, conseguiu, se não conseguiu amanhã continua, mas vamos sim ter essa interação, ter a opinião das pessoas, o que um tá falando, o que o outro tá falando. É interessante sim que você participe, porque assim não fica uma coisa monótona e pesada só pra mim, né? Que tô aqui só eu falando. Beleza? Então vamos começar a dar continuidade ao nosso estudo. Como eu disse ontem pra vocês, nós temos aqui a figura dos magos, né? Dos 3 magos, que a origem deles era de um lugar longe, eles vieram de um lugar longe, a atividade dele era estudioso das estrelas, ao que tudo indica, eles eram astrólogos, e o desejo deles era ver o rei. As dificuldades que eles tiveram foram muitas, né? Porque eles andaram por muito tempo e ficaram desorientados. Do Oriente a Jerusalém era uma boa caminhada. Bom dia, Rose. E aí, Roseli. Era uma boa caminhada. E aí, quando eles finalmente encontraram com o rei, que é Jesus Cristo, com o rei, que é Jesus Cristo, a nossa estrela maior, eles encontraram e tiveram uma fé infantil. Por que eles tiveram uma fé infantil? Que eu expliquei para vocês. Eles acreditaram na luz de uma estrela, na guia de uma estrela. Uma criança teria esse tipo de coração, teria esse tipo de comportamento. Se você fosse muito pela razão, muito cientificamente, você talvez não estaria trilhando o caminho de uma estrela, né? Então eles tiveram uma fé infantil com grande humildade e honra, porque embora eles fossem magos, eles vieram até o encontro do rei, e assim eles ainda foram gratos, e gratos na prática, porque não adianta você falar que é grato, mas gratidão por falar que é grato não faz muito sentido. Eles trouxeram ofertas para Jesus. E o que eram essas ofertas? O melhor que se tinha naquele contexto, que era o ouro, símbolo da riqueza, o incenso, que lembra a adoração, né? E a mirra, que era usada no sepultamento, mas como eu expliquei para vocês, a ideia aqui era simbolizar a riqueza, a adoração e o sepultamento mesmo de Jesus, que ressuscitaria depois. Então aqui no início da vida de Jesus já existe também essa revelação do que há de vir a acontecer, né? Gente, para quem for entrando aí, depois dessa live, eu até esqueci de falar, depois dessa live hoje, das 10, nós teremos a live sobre o resumo das mentorias que tem acontecido na Independência Digital 12K do Pablo Marçal. Aí eu vou estar passando para vocês as explicações, dando continuidade à Semana da Comunicação, que eu venho fazendo às 6 horas da manhã, mas hoje, 5h59, mas hoje não foi possível, porque o Pablo tinha live neste horário, aí ficaria um pouco inviável, até porque a maioria das pessoas que me assistem também o Titi, né? Então, bora continuar. O que nos ensina essa história de Natal?
que Deus fala de diversas formas, que foi a hora que a gente entrou na questão dos sonhos. Ele fala de diversas formas aos homens, ele fala aos sábios aqui, aos magos por meio de uma estrela, aos pastores por meio de anjos e a Simeão pelo Espírito Santo. Aqui também nós temos a seguinte revelação. Isso aqui, gente, é só o que foi dito ontem, tá? Rapidinho. Que a verdade, ela deve ser buscada seriamente, que os sábios vieram de muito longe, os pastores deixaram os seus rebanhos para irem de encontro a Jesus, que a finalidade é a adoração a Deus, que os sábios adoraram-no pelas suas ofertas e os pastores deram a glória a Deus. E o que nos ensina a visita dos magos? Como eu disse para vocês ontem, é um grande acontecimento. Normalmente esses grandes acontecimentos, por exemplo, quando nós, assim, trazendo para nossa realidade, quando tem um casamento real, aquilo é de tamanha importância. Quando se tem um nascimento real, isso também é algo muito relevante. Então, houve um movimento do céu e da terra. Essa estrela que guiou os magos até Jesus mostra isso, a importância que foi, que teve até esse movimento, né, do céu. A vinda do Rei Celeste, como ela aconteceu, onde ela aconteceu e quando aconteceu? Nos dias do terrível rei Herodes, que aconteceu esse nascimento de Jesus em Belém da Judéia, em Jerusalém, né? A procura dirigir. Aí agora a gente vai dar continuidade. Bom dia, Michele. Agora nós vamos dar continuidade ao estudo que foi iniciado ontem, vamos continuar hoje, porque até então eu fiz uma recapitulada de tudo aquilo que a gente viu. Aqui nós vemos que os magos, eles tinham uma procura diligente pelo rei, por Jesus, né? E é notável que, eu até comecei a dizer para vocês, que os primeiros judeus, porque aonde Jesus nasceu? Lá em Jerusalém, né? Na terra prometida. E o que acontece? Ali nessa terra de Jerusalém, que era a terra prometida, existiam aquelas pessoas que, em tese, a maioria adorava a Deus, né? Era o povo escolhido, mas o interessante é que quem estava realmente à espera de Jesus e que viu o sinal da vinda de Jesus, não foi esse povo escolhido. Foi os 3 reis magos que estavam lá no Oriente, que nem era daquela terra prometida. Então, porque às vezes a gente fica se achando os escolhidos, os religiosos, as pessoas de Deus, e às vezes vocês não são os escolhidos. Não é através de vocês que o sinal de Jesus vai ser revelado. Então aqui, o que eles mostram? Que quem estava à procura do rei eram os magos, e eles foram os primeiros a procurarem. Não foram os judeus quem procuraram a Jesus, mas sim os gentios, aqueles que não eram considerados religiosos, aqueles que não eram considerados de uma fé em específico, né? Igual nós temos essa tendência de rotular as pessoas por religião. Esses aqui, os magos, não se fala se eles eram algo religioso. O que se fala, na verdade, é que eles eram uma espécie de adivinhos, eles eram uma espécie de astrólogos, eles eram uma espécie de sábios. Então, ao que tudo indica, eles estavam muito mais relacionados às ciências ocultas, vamos assim dizer, porque naquele contexto, isso era ciência oculta. No nosso contexto, ainda não se é muito aceitável, não se é muito tolerável a ideia da astrologia, né? Então, o que é interessante é a gente perceber que o menos provável aqui é que estava a busca de Jesus. E é o que vai de encontro a Jesus, os 3 reis magos. E como eles procuraram? Com fé sincera, como eu disse para vocês, eles tinham fé de criança, uma fé pura. Eles não tinham segunda, terceira, quarta intenção. Eles foram simplesmente pela fé. Eles procuraram com grande seriedade e com diligência. Claro que foi com diligência, porque sair do Oriente para ir para Jerusalém eram dias e dias de viagem. E olhando ainda assim para uma estrela, vocês acham que era fácil andar olhando para cima?
se isso ia ser tranquilo, se isso ia ser fácil? Será que essa estrela andava devagarzinho? Será que, para você ter noção de rota, olha que não é uma coisa fácil. Às vezes a gente sai de um lugar e a gente tem a impressão que a lua está numa região. Quando você muda de lugar, parece que a lua também mudou de lugar. Então não é uma coisa tão simples, porque parece que está andando também, não é só você que está andando. Então aí, por exemplo, já não é tão simples, e de fato anda, né? A lua, ela começa de um lugar, ela vai para outro depois. O sol, a mesma história. E essa estrela, ela não estava andando devagarzinho, não dava para ter uma noção assim específica, falando assim, sinalizando, vai por aqui. Então exigiu desses magos uma diligência para estar seguindo essa estrela. E o testemunho claro dos magos e seu efeito aconteceu principalmente sobre Herodes. Por quê? O Herodes, que era aquele rei de Jerusalém do momento, ele ficou alarmado com essa notícia de que aqueles reis magos vieram até ali para adorar o rei dos judeus. Quando ele ouviu isso, ele falou assim: opa, vocês vieram adorar alguém que está predestinado a me destronar. Tipo isso, né? Então, eu não quero que isso aconteça de jeito nenhum, mas eu não vou deixar transparecer. Mas, na verdade, ele alarmou-se, ele ficou preocupado. E toda a Jerusalém também teve uma postura de preocupação, de questionamento das profecias, como que isso ia acontecer mesmo, quando que isso ia acontecer mesmo. E os escribas e principais sacerdotes foram convocados para instruir sobre essa questão da profecia, qual que seria o local, se fazia realmente sentido. Eles ficaram todos alvoroçados, querendo saber o que de fato ia acontecer. O que nós vamos encontrar aqui? Além dessa questão dos 3 reis magos, que são 3, porque é outra questão que pega muito sobre o estudo, a questão da numerologia. Ela é algo muito questionável dentro das igrejas, é algo que o Pablo gosta muito de falar, e de fato é algo não, tal como a astrologia, a astronomia, acho que a astrologia em si mesmo, ela é questionável, a numerologia também. Mas aqui, além dos 3 reis magos, nós temos 3 grupos que ainda existem hoje. Que 3 grupos são esses? Olha só, nós temos aqui os que procuram a Deus seriamente, que são quem aqui nessa história? Os 3 reis magos. Eles são quem estão à procura realmente de Deus. Nós temos os inimigos do Senhor, que é quem? Herodes, neste contexto aqui. Porque não existe mais, né, gente? Inimigos do Senhor existe? Existe só quem busca Deus seriamente na nossa realidade. E em segundo lugar, os inimigos do Senhor, graças a Deus, na nossa sociedade não existe mais, né? Em terceiro lugar, nós temos quem? Os indiferentes, os mornos, com os escribas, que foram convocados para falar o que achavam, o que ia acontecer, em qual situação, mas que não se posicionavam, nem no sentido, quantas vezes isso acontece? Aliás, não, isso acontecia na história antiga, de ter quem verdadeiramente busca Deus, de ter quem é inimigo de Deus e ter quem fica em cima do muro. Então aqui nós temos os 3 reis magos e nós temos 3 grupos de pessoas que se posicionam em relação a Jesus, que se posicionam em relação a Deus, de uma forma ou de outra. Bom dia, Paulo Dantas. Então aqui nós encontramos 3 grupos. Esses 3 grupos, eles também vão ser encontrados no Monte Carmelo. A gente vai ver isso lá em 1 Romanos. E que são os odiosos, como Acabe, os diligentes, como Elias, e os indiferentes. Então essa ideia de ter 3 grupos, sempre de pessoas que estão voltadas para Deus. Bom dia, Célia. Aqui nós vamos ver que tem os odiosos, os indiferentes e os diligentes. Os diligentes aqui seriam os magos, né? Os odiosos aqui seriam os
ou Herodes, e o indiferente são essas pessoas que estão no meio do caminho, que aqui seriam os escribas. Mais adiante também, para vocês verem que a Bíblia, ela vai tendo uma sequência lógica. Por isso essa ideia, às vezes, da numerologia, que embora seja tão criticada, faz um sentido quando você passa a analisar. Olha aqui, mais adiante, em Apocalipse, nós vamos ver também a existência de 3 grupos, que são o quê? Os frios, um grupo frio, um grupo quente e um grupo morno. Então aqui, gente, esse grupo quente é quem de fato adora ao Senhor, busca ao Senhor, vai de encontro ao Senhor, remetendo aos magos e remetendo também aos diligentes. Esse segundo grupo é quem? Esse segundo grupo é Herodes, que é frio, que é inimigo de Deus, que é odioso. O terceiro grupo é quem? Os escribas. Os escribas que são indiferentes e que são mornos. Então, na Bíblia, mostra esses 3 grupos. E a pergunta aqui é: que grupo você está? Em que grupo você está? Olha só, o Paulo, direto de Miami, bom dia. A Bíblia é a única lógica que faz sentido em nossas vidas. Concordo plenamente, Paulo. Se a gente não... Se tem alguma informação chocando com a Bíblia, o que você acha que nós devemos seguir? A Bíblia. Eu até costumo falar, Paulo, que é o único manual que existe do ser humano e muitas das vezes é o único manual que o ser humano morre sem ler. O ser humano lê todo o livro, tudo que ele compra ele lê manual, mas o manual dele ele não lê. Ele passa a vida inteira sem ler o seu próprio manual. Então, gente, retomando a pergunta, eu quero que vocês falam aí. Eu quero que vocês me falam aí. Em qual grupo você está? Para facilitar, você é do grupo frio, que odeia ao Senhor, que é inimigo do Senhor. Você é do grupo quente, que é diligente, que busca o Senhor, tal como os magos buscaram, ou você é do grupo morno, que não sabe onde está, que está em cima do muro, tal como os escribas, tal como os indiferentes? Qual é seu grupo? Você é morno, frio ou quente? Ficou claro aí? Quero ver vocês responderem. Margarete, bom dia. Manual do fabricante, justamente, Paulo. A Margarete disse, bom dia, poderosa, hoje consegui vir acompanhar, que bom, fico feliz. Keila, bom dia, tá atrasada, tá nada, gente. Olha, a live sempre fica salva, então se vocês chegaram até determinado momento, assiste, depois volta e assiste. Aqui não se perde nada, né? Então vamos continuar. Alguém responde aí, eu sei que demora pra vir a resposta, mas eu quero saber, gente. Se você é quente, frio ou morno. Tô esperando. Vai respondendo aí, enquanto isso a gente vai dando andamento. Talvez vocês já até responderam, mas dá um delay, né, nesse negócio aqui. Não sei se fala delay. Tomar uma aguinha, né? Buscando a brasa para ser quente e multiplicar. Pelo menos você está em busca de ser quente, né? Já é alguma coisa. Porque ele está do ponto A para o ponto B, do ponto morno para o ponto quente, em transição, né, Paulo? Gente, dando continuidade aqui, como Jesus foi recebido nessa história, né? Como Jesus foi recebido quando ele nasceu? Jesus, ele foi recebido de diversas maneiras. Assim como tem aqui essa explicação das posturas. Margarete, grupo morna, mas quero pegar fogo. Não sei como. Claro que você sabe como. A gente tem que sempre se aproximar mais de Jesus.
essa intenção, o fato de vocês estarem aqui, vocês já não são mornos. Vocês já estão na fase de transição do ponto A ao ponto B, do morno para o quente, e muito provavelmente você não está mais tão próximo do morno, você está no meio do caminho. Qual a pergunta, Lorena? A Célia fez. Célia, é o seguinte, eu expliquei que existem 3 grupos de pessoas na Bíblia. Existe o grupo da pessoa que é morna, essa pessoa ela é indiferente, essa pessoa está em cima do muro, ela não se posiciona nem se ela é de Deus ou se ela não é de Deus. Por exemplo, na hora de matar Jesus, você se posicionaria a favor de Jesus ou contra Jesus? É quase que essa a ideia. E aí, essa é a pessoa morna. A pessoa quente é aquela que busca verdadeiramente ao Senhor. É aquela diligente, tal como os 3 reis magos foram ao encontro de Jesus ao seu nascimento. Essa é a pessoa quente. E a pessoa fria é aquela que se torna odiosa. É aquela que é inimiga de Deus. É aquela que fala que nem sequer acredita em Deus. Então você pode ser morno, frio ou morno. Só que Jesus, na Bíblia, está escrito assim, ó, seja quente ou seja frio. Se for morno, eu te vomito. Porque você tem que se posicionar. Não tem como você falar que você é mais ou menos de Jesus. Ou você é, ou você não é, né? Então, a nossa postura é de reconhecer quem nós somos. Eu acredito que quem está aqui já reconhece quem é. Você está na postura, sim, de ser quente, né? De acreditar em Deus, de saber que você é filho do Criador. Sou quente, sempre querendo ser mais quente. Então, assim, frio de jeito nenhum. Então, nós temos que nos posicionar de nunca deixar esse fogo apagar. Esse fogo do Senhor. Pegar fogo, justamente. A gente tem que pegar fogo. Não vamos deixar de jeito nenhum esse fogo apagar, né? Manter sempre a chama acesa, encher sempre as nossas candeias de azeite. Tá, dando continuidade, Jesus, ele foi recebido de diferentes maneiras. A gente percebe que em relação aos reis magos, eles o buscaram com ansiedade, eles foram diligentes, eles tinham esse fogo abrasador, eles tinham aquela luz da estrela guiando eles ao encontro de Jesus. Você, quando tem o fogo, esse fogo ele ilumina o caminho, ele te ilumina ao encontro de Jesus. Se você não tem esse fogo, aqui jaz as trevas, aqui jaz o maligno, não é? Isso é uma busca diária e buscar brasas que se juntem e mantenham a chama acesas. Isso mesmo. Eu até lembrei agora, Paulo, você falando, uma vez eu participei de um encontro de casal e eu nem era casada. Na verdade, na época eu participei fazendo esse encontro de casais. Fazia parte ali de uma equipe. E na hora da pregação, ele fala, uma das pessoas lá que explicou falou sobre a questão das brasas também num relacionamento. Se você for analisar essa ideia dessa temperatura, de não ser morno, é interessante você se posicionar sempre mais pro lado do quente mesmo. Até mesmo num relacionamento. Você não pode ser tô mais ou menos. A gente tem essa tendência de não querer se posicionar. E aqui tá falando que é interessante você se posicionar em toda e qualquer circunstância. Mas aí, em termos do relacionamento, você tem que manter o seu relacionamento também sempre aceso. E aí esse pregador falava assim, ó, nunca esqueça de buscar os gravetos. Porque se você não levar gravetos, apaga o fogo, não é? Então ele não falava da brasa, mas aí você me fez lembrar da brasa. Trazer sempre os gravetos para nunca deixar esse fogo se apagar. Trazer sempre as brasas para nunca deixar esse fogo se apagar. Então a gente tem que ser diligente nos relacionamentos, na nossa vivência, na nossa intimidade com Jesus. A gente tem que ter essa diligência e eu acredito que a palavra principal aí mesmo está a questão da intimidade, né? Nós temos que ter essa intimidade. A forma com que os 3 reis magos foram buscar Jesus foi uma forma ansiosa. Nós temos que ter também essa vontade do encontro, essa vontade da presença,
essa vontade, inclusive, de estar próximo de Jesus sem interesses aparentes, que foi a forma com que eles se posicionaram. Eles eles não se deslocaram de distâncias tão longínquas com outra intenção. Foi com a intenção de adoração. E aqui vai falar, os pastores também o receberam com grande alegria. Aqui fala, vocês vão ver, a gente vai ver isso mais em Lucas, porque aqui não fala especificamente dos pastores, mas os pastores também foram com grande alegria ao encontro de Jesus. Eles largaram as suas ovelhas e foram ao encontro de Jesus. A gente está disposto a abrir mão do quê? Você está disposto a abrir mão do quê para ir ao encontro de Jesus? E não necessariamente igreja, viu, gente? Sempre friso isso para vocês. Não é ir ao encontro de Jesus lá na igreja, não. Porque nós temos consciência de que Jesus habita em nós. Nós somos templo. Mas é esse buscar diligentemente, atentamente, para adorar. Vai ao seu quarto, faça uma adoração. E mais do que isso, permaneça durante o seu dia diligentemente na presença de Jesus. Porque se você está diligentemente na presença de Jesus, se você está quente, se você tem desse fogo, você terá clareza para todo o seu dia. Você andará na clareza desse caminho de Cristo, né? Então a ideia é justamente permanecer conectado o tempo inteiro em Cristo. Excelente dica essa dos gravetos, vou guardar isso. Eu lembrei isso antigo, mas me veio na memória aqui. Tá, a outra questão aqui, Simeão. Simeão era um ancião e recebeu Jesus com louvor. Os religiosos já ficaram como? Indiferentes. Ah, gente, eu fico passada. Eu fico pensando assim, o povo não lê a Bíblia, não? O tanto que a própria Bíblia explica como os religiosos se portavam perante Jesus e como esses abençoados dos religiosos continuam se portando perante Jesus. Os religiosos aqui, nesse contexto, quando Jesus nasceu, eles foram indiferentes. Quando Jesus foi crucificado também, o que aconteceu? Os religiosos foi quem levou ele para a cruz. E hoje, se Jesus voltasse, quem levava ele para a cruz de novo? Os religiosos. Bom dia, Iago. Muito bom você aqui. Fico feliz com a vossa presença, ilustre presença, inclusive, gente. O Iago, ele é o criador, o mentor do Marco Zero. Esse menino bacana demais, fazendo um treinamento top das galáxias aí, ó, quem tiver interesse. Paulo, chamada da minha mãe no Brasil. Vou responder e volto em seguida. Gostei do conteúdo. Volto já já. Tá bom, Paulo. Qualquer coisa vai ficar salvo também, depois você acompanha. Gente, então, olha, prestar atenção, porque o que a gente mais vê aqui na Bíblia é esse lance dos religiosos não estarem seguindo o caminho proposto. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ser religioso. E qual que foi a outra postura? Herodes. Herodes ficou com ódio. Herodes ficou com ódio. Bom dia, pessoal lá da Kodama, da Floricultura daqui de Trindade, se eu não estiver equivocada. Bom dia, pessoal. Então o Herodes aqui, gente, ele ficou cheio de ódio. Ele ficou pé da vida na hora que ficou sabendo que esses magos vieram de tão longe para adorar Jesus, adorar aquele que seria o rei dos judeus. Opa, eu sou o rei dessa bagaça aqui. Tá vindo alguém aí, então? Ele ficou tão preocupado com a situação que ele falou assim para os reis magos: olha, vocês estão indo lá então ao encontro desse rei dos judeus? Que interessante, né? Tô aqui pensando como que ele se portou. Nossa, eu também quero muito adorar esse rei dos judeus, né? Vocês então, magos, vão ao encontro aí do rei dos judeus, mas quando vocês voltarem, me conta aonde que esse rei dos judeus vai estar, porque eu também quero adorar. Queria, né?
Aí o que acontece? Um anjo, olha, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, os magos informaram para José e Maria não voltarem. Eles fugiram para o Egito. E aí os magos, depois de um certo tempo, nada deles voltar, Herodes percebeu, já tinha passado, bem dizer, quase 2 anos, porque na Bíblia é tudo enrolado, né, gente? Porque eram distâncias longas, não era uma coisa assim rapidinha, igual hoje tudo acontece, né? Na velocidade da luz. Aí o que acontece? O Herodes ficou esperando, né? Já tinha cansado de tanto esperar. E nada desses magos aparecerem. Aí ele falou assim: ah, seus abençoados, então vocês me passaram para trás. E ele ficou tão preocupado com essa ideia de ter um rei, né, que iria subsistir ali, que poderia mais adiante tomar o seu trono, que ele mandou matar todos os meninos que tivessem de 2 anos para baixo. Então ele era assim, né? Igual o Iago disse mesmo, o demoinho. O demoinho. E aqui ele é tratado como Herodes o grande, maldoso da história. Aí a outra coisa, como nós devemos receber Jesus? Jesus aqui nesse contexto já foi recebido de uma forma muito grata pelos magos, né? Eles levaram lá ofertas, foram adorá-los, pastores também foram adorá-los, teve pessoas para louvá-lo e tudo mais. Ele já nasceu trazendo amor, ódio e inimizade. Bem dizer isso, Jesus chegou já trazendo amor, ódio e inimizade. Nunca mais o mundo seria o mesmo mundo depois de Jesus. E aí, como que nós devemos recebê-lo? Da forma com que os reis magos acabou por recebê-lo, né? Nós devemos recebê-lo então com alegria, levando nossas ofertas, tendo essa gratidão. Nós devemos então recebê-lo com diligência, assim como os reis magos diligentemente saíram do Oriente até Jerusalém ao encontro de Jesus. Nós também devemos ter essa diligência no nosso caminhar, esse cuidado com aquilo que nos é tido por luz no caminho, como direção. O que te direciona? É uma estrela enviada por Deus? O que te direciona no seu caminho? É você que decide o seu caminho ou você aceita o sinal que Deus te envia para você seguir um determinado caminho? Então a gente tem que ter essa diligência, aquilo que eu falei ontem, o zelo, o cuidado, a delicadeza de entender os sinais de Deus, porque às vezes a gente acaba passando despercebido, né? E o mais interessante, eu diria, a motivação correta, porque Deus, ele sonda seu coração. Então não vem bancar um desperto com Deus. Ele está sondando o seu coração, ele sabe muito bem o que você está sentindo. Bom dia, Isaías. Então você tem que ficar atento àquilo que o seu coração realmente anseia. Se é adorar... Gente, até lembrei de uma coisa. Ontem, né, foi o aniversário da minha sogra. Aí, um pouco antes da gente cantar os parabéns, um dos convidados falaram assim: vamos cantar os parabéns, vamos orar. E aí eu fui e falei assim: vamos nada, a gente só quer comer. Aí ficou todo mundo rindo, mas eu falei: sério, Deus sabe do anseio do nosso coração, a gente queria era comer mesmo. E aí, se a gente fosse primeiro orar para depois comer, é uma formalidade, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes é só uma formalidade que você tá querendo fazer. Kleber, bom dia. Gente, vai entrando e vai ficando, tá acabando já a live e nós vamos começar outra live 11 horas, tá? Quem entrou agora e não tá entendendo o que tá acontecendo, essa é a parte 2 do nosso estudo bíblico que se iniciou ontem, que não deu para terminar. E hoje eu não fiz a live às 6 horas, a live que eu estou fazendo da mentoria da independência digital, só que a minha chama Desvenda Digital. A nossa Desvenda Digital vai acontecer às 11 horas, tá bom? Então, gente, tome cuidado com a motivação do coração também na hora de adorar a Deus, porque
tudo vê. Não vem com formalismo pra cima dele, não. Ops. Minha internet não está deixando ver nada. Ê, Kleber, difícil, né? Aqui ontem também a internet estava meio doidinha. Agora vamos para as perguntas com o professor Luiz Saião, ou senão não vai dar tempo de ir novo, né, gente? Vocês estão aí? Estão comigo? Vamos começar as perguntas? Tomar uma água? Na minha garrafinha de 1 litro, né? E aí, Isaías. Tá, bora lá. Quem eram esses magos que aparecem aqui no capítulo 2 de Mateus? Eles seriam astrólogos? Porque Deus aceita a adoração deles, já que estavam envolvidos em práticas condenadas na palavra. Bom dia, Rafael. Rafaela, né? Bom dia, Rafaela. Vai entrando aí, nós vamos responder algumas perguntas aqui agora sobre o capítulo 2 de Mateus. Quem eram então esses magos? Deixa eu colocar aqui, gente. Como eu disse para vocês, nós não temos certeza absoluta de quem seriam esses magos. Não tem os relatos assim, especificamente eles são daqui, tarará. Mas acredita-se que eles eram da Pérsia. Bom dia, Rony. Tudo bem? Acredita-se que eles eram da Pérsia. E naquele contexto, gente, as artes divinatórias faziam parte da vida. Era normal essas artes que hoje nós temos como artes ocultas, de adivinhação, de curandeirismo, que eles falavam até mesmo de bruxaria, os astrólogos, até se vocês viram aquele filme dos Vikings, sempre tinha ali um bruxo, né? Que eles mencionam como bruxo, que fazia todas as revelações, que adoravam outros deuses. Era uma coisa meio bagunçada, assim. Mas naquele contexto era normal. Tinham outras divindades, né? Tinham outras divindades, não necessariamente eles adoravam a Deus. Alguns acreditavam em Deus, mas acreditavam também numa punhada de deuses. Naquele contexto. Tinha lá o deus de Odin, vários deuses, né? Então, naquele contexto cultural dos magos, era normal esse tipo de adoração. E eles observavam muito as estrelas. E através das estrelas, eles previam o futuro. Eles eram, inclusive, conselheiros dos reis. As pessoas que tinham essa capacidade de observar os sinais dos tempos e tararás, se ia chover, se não ia, se o clima ia mudar, as estrelas, observar os caminhos, né, das estrelas e tal. Essas pessoas, elas eram, inclusive, conselheiros dos reis, eram pessoas importantes. Porque não existia outro parâmetro de informação, não existia Google Earth para poder te levar para algum lugar, não existia GPS, não existia nada disso. Então eles se baseavam nas estrelas. E essas pessoas, elas tinham esse tipo de conhecimento. Mas, olha só, aqui fala, elas não entendiam sobre Deus, especificamente como nós entendemos hoje, por ter acesso à palavra, por ter acesso à história. Elas não tinham essa compreensão, mas buscavam resposta para suas vidas. Olha que interessante, o fato de buscar. Não, eu fico lembrando de música. O fato de você buscar você ter esse anseio por Deus, essa busca pela solução, algo que faça realmente sentido para a sua vida, independente de você adorar outros deuses, mas você ter esse anseio, essa busca, Deus se revela para você. Então a gente tem que ter essa disposição, essa disponibilidade. E Deus, o que aconteceu aqui nesse contexto? Ele veio e interferiu neste ambiente. Ele interferiu neste ambiente pagão, que são diferentes da nossa proposta sagrada. Porque se a gente for analisar, o mais coerente seria Deus ter dado o sinal da vinda de Jesus para aquele povo escolhido, que já estava ali em Jerusalém. Mas não. Deus deu o sinal para uma pessoa lá no Oriente, que adorava outros deuses,
que praticava essas ciências da adivinhação, que a gente não sabe exatamente o que seria, mas a gente imagina. E aí o que acontece? Eles carregavam no seu coração um anseio pela revelação, um anseio, uma vontade de entender a vida, o sentido da vida. E no meio desse coração, porque Deus sonda justamente seu coração, ele tá pouco se lixando se você acha que você é um escolhido, se você é cheio de formalismo religioso. Justamente por ele sondar o coração, ele não foi lá para aquele monte de religioso e aquele povo que se achava ou eleito, ou escolhido, ou salvo. Ele foi para o pagão. E aí lá, ele alcançou esses magos, que nós acreditamos que sejam uma espécie de astrólogos. Eles foram alcançados por Deus e nos mostra, com essa revelação aqui, que toda ciência ela tem que se curvar diante daquele que é a luz absoluta, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, se eles eram adivinhos, se eles acreditavam na luz das estrelas, se eles eram uma espécie de astrólogos, agora eles também se curvam à presença de Deus. Lorena, como é que você faz para fazer live com 2 horas? Não, na verdade eu vou fazer essa, vai encerrar 11 horas e eu vou voltar novamente. Mas não, aí não vai ser bem 11 horas, né? Tipo, vai ser 11h03, 11h05. Bem isso. Bom dia. Entrou mais alguém aí que eu não sei falar o nome. Nossa. Olha, amigo que entrou. Bom dia. Muito difícil o seu nome. Tá. Então vamos dar continuidade aqui, gente. Os magos, então, deu para entender quem são os magos e os astrólogos, ok? Próxima pergunta. Que estrela é essa mencionada aqui? Uma hora ela está aqui, outra hora ela está acolá. Ela vai andando junto com esses viajantes do Oriente? Tentam explicar de maneira natural, falam de um fenômeno astronômico que alguns acharam que fosse uma conjunção. Essa estrela aqui, eles tentam informar de uma forma científica, né? Que na verdade o que aconteceu foi uma conjunção do planeta Júpiter com outro planeta. Então a ciência ela vem tentando explicar aquilo que não se explica, né? Outros acham que foi o nascimento de uma estrela. Na verdade não foi, então a ciência vindo tentando relativizar o sobrenatural de Deus, né? Então um vem e fala que foi um fenômeno astronômico, essa estrela. Um outro vem e fala que foi o nascimento de uma outra estrela ou de um cometa. Então nós não vamos ter uma explicação definitiva de forma natural, de forma científica, até porque a ideia do texto hora nenhuma é mostrar que isso foi científico. A ideia do texto é mostrar que isso foi o extraordinário de Deus acontecendo. E fora da nossa capacidade humana a gente tentar explicar algo que está na esfera do extraordinário de Deus. Um milagre, né? E por que é tão importante? Se uma pessoa ela for racional demais, se ela for limitada demais ao tentar ler a Bíblia, ela nunca vai levar em consideração o milagre. Ela nunca vai aceitar o milagre. Ela nunca vai aceitar o sobrenatural de Deus. Porque existem coisas, o que é de Deus, você acredita pela fé. E o acreditar pela fé é acreditar naquilo que não se vê. Você acredita em Deus por quê? Porque eu acredito. Como que eu explico? Ninguém explica Deus. E por mais que a gente tente explicar, aproximar o mais possível da nossa compreensão, isso é só tentar, isso é só aproximar, porque nós não temos capacidade, nossa mente é reduzida para conseguir explicar o todo que é Deus, entendeu? Então nós não conseguimos, nós nunca vamos entender o texto sagrado se a gente tiver uma postura de tentar buscar sempre compreensões científicas ou racionais demais. Aqui você vai ver a árvore andando. Aqui você vai ver estrela guiando. Aqui, então não tem como. Você vai ver mula falando. Você vai ver, sabe? Não tem jeito. É tudo pela fé.
Então, pode ser que Deus tenha usado mesmo de algum fenômeno natural também. Pode ter acontecido, mas nós devemos entender que a estrela ela caminha pelo céu e é ela que ela foi dada por interferência divina mesmo para servir de guia aos magos, certo? Bom dia, Silvana. Bom, terceira pergunta. Quem é esse Herodes que aparece no texto? É Herodes o Grande? Como entender sua atitude cruel na matança dos inocentes? Isso aqui, bem dizer, eu já expliquei, né? O Herodes, ele era o governador, né, daquela bagaça toda. Em Jerusalém existiam, pelo que eu entendi, 4 governadores. Jerusalém era dividida em 4, ele era o governador de uma das partes. Pelo menos parece que eu entendi que foi isso mesmo, gente. Então, ele era governador de Palestina, descendente de Esaú, não tinha como, né? Porque esse povo do Esaú era um povo complicado, egocêntrico. Ele era mais ou menos judeu, ele nem era um judeu puro. E aí, o filho dele, mais adiante, vai ficar no seu lugar, também vai ser tido como Herodes, porque aí existe o Herodes I, Herodes II, Herodes, e lá vai cacetada. Ele representa aqui o governo humano, que não é muito diferente do que acontece hoje. Um governo que se posiciona muitas das vezes contra a fé. Contra a fé e a favor da religião. Até porque a religião, ela vai fazer você continuar sendo vaca pastando, comendo grama. E é isso que o governo quer, que você só fique pastando, sem dar trabalho para ninguém. E aí, ele representa o governo humano e se contrapõe ao governo messiânico. Então, a ideia do homem é essa mesmo. Deixar vocês cada vez mais aqui, ó, com cabresto, sem conseguir ver nada, empacado, vivendo só essa vidinha de comer grama mesmo. E a ideia já de Deus, a ideia de Jesus, do governo messiânico, é a liberdade. Você tem liberdade. Você não tem que ser doutrinado por ninguém, por homens. Você segue aquilo que Jesus veio para te libertar. Você não faz mais parte de nenhuma escravidão. Você segue os princípios norteados por Jesus, por mais ninguém. Então, Herodes era uma figura nada interessante assim. Mônica, bom dia. Quarta pergunta. Como entender o cumprimento dessas profecias neste capítulo 2 de Mateus? Será que Oséias e Jeremias, citados aqui, estavam falando mesmo de Jesus? Gente, se vocês lerem o capítulo 2 de Mateus, vocês vão ver que tem, em determinados momentos, referências de que assim se cumpriu a profecia, assim se cumpriu a profecia. Mateus vai fazer muito isso. Ele volta no Antigo Testamento para provar que no Novo Testamento teve o cumprimento daquela profecia. Era uma maneira dos judeus fazer citações. Eles pegam as citações lá antigas, que eles entendem que faz sentido com o que aconteceu agora, e falam que foi um cumprimento de uma profecia. É a forma deles se expressar. Significa que sempre dá certo? Significa que sempre eram profecias mesmo? Não tem como saber. Mas que faz sentido essa relação do Novo Testamento voltar lá no Antigo Testamento, faz sentido. Às vezes tem sim significados semelhantes, mas não dá para sempre dizer categoricamente que eram profecias. Mas às vezes dá certo mesmo. 5. Onde está escrito que Jesus seria chamado Nazareno? Mateus, ele faz aqui uma associação fonética, porque eles não precisavam de muita coisa para eles entenderem que era profecia. Então ele aqui faz uma associação fonética, na verdade, porque lá em Isaías que está no Antigo Testamento, ele fazia referência a rebento, que ia vir um rebento, que quer dizer renovo. E que foneticamente em hebraico era muito parecido com Nazareno. Era parecido com Nazareno a palavra rebento em hebraico.
da palavra nazarento em hebraico. Então, por conta disso, ele faz uma associação fonética e diz que lá em Isaías já falava do nazareno, e aqui agora no Novo Testamento existe a figura do nazareno. Então é um jeito diferente dos judeus lidar com o cumprimento profético. Não precisava de ser muita coisa, muito em evidência, para eles entenderem que era profético. Eles acreditavam facilmente, o que nós já não acreditamos, né? Nós já somos bem Tomé. Se não tiver como aqui enfiar o dedo e comprovar que realmente está furado, a gente não vai acreditar. Tá, e terminando, a conclusão é: Deus não é Deus só da igreja. Deus não é só Deus da igreja. Ele age sobre os reis e até sobre os ocultistas, porque nesse contexto aqui, os astrólogos eram considerados da ciência oculta, né? Então Deus, ele não age só sobre a igreja, ele age sobre os ocultistas e ele age inclusive sobre você. Ele está pouco importando com o que você faz. Ele vê o seu coração, vai contar muito mais. Então nós vimos aqui a vista dos 3 reis magos, a visita, né, dos 3 reis magos, guiados ao local do nascimento de Jesus por uma estrela, que é o nosso sol da justiça. Jesus é o nosso sol da justiça, nosso Salvador e a nossa verdadeira estrela. O surpreendente é que muita gente imagina que Deus existe só na igreja, que Deus existe só na Bíblia, que Deus existe só na esfera religiosa. Mas aqui nós vemos Deus agindo através do sonho das pessoas. Nós vimos Deus agindo através da vida dos magos, que eram tidos como pagãos, como astrólogos. Nós vimos Deus agindo no controle da política, através do Herodes, né, a política internacional. E nós vimos Deus agindo nas nossas vidas. Então, saiba dessa grande verdade. Leve essa grande verdade para a sua vida. Deus não é Deus só da igreja. Ele age sobre os reis e até sobre as pessoas que nós julgamos do ocultismo. E ele age inclusive sobre você. Vai depender da sua verdadeira e real intenção de coração. Nem tanto o formalismo, nem tanto o que você faz para as outras pessoas verem, ok? Amém? Terminamos. Gente, tá acabando aqui já. Deixa eu só ver aqui o que a Michelle disse aqui. Gente, aperta no dízimo, coração, isso mesmo. Meu esposo é igual a Tomé, já foi expulso de uma igreja muito grande aqui em Goiânia, só porque ele foi questionar algo. Ô, Jesus, toma conta. Meu esposo já foi expulso, até hoje eu tô boa pra me expressar, kkk. Tá mesmo. Gente, então foi isso, foi muito bom aqui a presença de vocês. Beijo.